Sem perda de tempo, abra as vossas Bíblias. Antes de ministrar, eu quero já agradecer o Senhor por essa oportunidade de nós estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu agradeço plenamente o meu pastor e os demais obreiros que estão na frente da obra do culto da vitória, o evangelista Sérgio, o presbítero Pedro Guedes e o presbítero Josiano. Que Deus abençoe vocês. Nesta noite, Deus tem uma bênção para você. Se você entrou aqui desanimado, Deus tem algo na sua vida. Basta você entregar de corpo e alma, e você verá a presença de Deus na sua vida nesta noite. Aleluia. Gênesis capítulo 41. Aleluia. E o versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um homem como este, que age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso? Ninguém há tão entendido e sabe como tu. Aleluia. Deus colocou, irmãos, para sentarmos. Deus colocou nesta noite um tema sobre integridades em tempos de crise. Aleluia! Quando nós falamos da vida de José, José é um homem íntegro diante de Deus. Ele foi caluniado, ficou preso 15 anos na cadeia por algo que ele não fez, mas ele continuou reto diante de Deus, um homem íntegro. E lá na prisão ele não murmurou contra Deus, não blasfemou contra Deus, estava ali orando, pedindo a Deus. Olha que integridade, que integridade. O homem passou tanta crise, José passou tanta crise, mas ele não desistiu do Senhor. Deus está procurando homens dessa maneira, homem íntegro, homem reto diante de Deus. E a Bíblia diz que José, ele foi exaltado, porque ele temeu o Senhor, e ele foi governador do Egito. Deus prosperou a vida de José por causa da sua integridade. Irmãos, se você quer ser próspero, seja íntegro. Não deixe que o mundo tire de você essa integridade. Se você perder a sua identidade com Deus, você não é nada. Se nós perder a nossa integridade diante de Deus, irmão, nada presta. O mundo está perdido e nós somos exemplo de integridade, e nós não podemos perder isso. José foi um exemplo de integridade. E a Bíblia diz: o que é integridade? Segundo a Bíblia, significa agir com honestidade, sinceridade, retidão em todas as áreas da vida, buscando agradar a Deus em tudo que se faz. E foi isso que José fez. Durante os 15 anos, mais ou menos,
Ele só agrada a Deus. Ele não murmurava. Foi isso que Deus fez na vida de José. Se nós formos olhar, muitos homens da Bíblia que teve um exemplo de integridade, renunciou tudo, renunciou à vaidade, ao orgulho. Se nós formos olhar a vida de João Batista, a vida de João Batista é um exemplo de homem íntegro. João Batista renunciou tudo, renunciou a vaidade, tudo, para servir a Deus. Maravilha. E quando ele foi, sabia que ia morrer, ele só glorificava a Deus, porque ele sabia a sua integridade diante de Deus. E quando nós olhamos também a vida de Estevão, o diácono Estevão, olha que exemplo de homem íntegro. Estevão, servo do Senhor, serviu o Senhor com integridade e fidelidade. E quando ele estava ali sendo apedrejado, ele não murmurou. Simplesmente ele olhou: Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Olha que fidelidade com Deus. Morreu como um mártir. O que falar do profeta Isaías? O homem íntegro. Ele foi cerrado em duas partes, mas não cessou de falar com amor com Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ser íntegros. Nós temos que seguir o exemplo desses homens que foram verdadeiros mártires. O que dizer do apóstolo Paulo? Um homem que foi provado na fé, um homem que passou fome, passou necessidade, foi perseguido, mas Paulo nunca blasfemou, nunca murmurou. Era um exemplo de apóstolo, era um exemplo. E quando nós olhamos na vida do apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 36, ele chega lá na igreja de Roma e disse: quem será lá do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será doença? Olha que fidelidade, que integridade. Um homem que não estava mais preocupado com vaidade, com nada. Paulo estava preocupado em servir a Deus, porque sabia que a sua integridade era sincera diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, tu és poderoso, Deus! Quando nós olhamos também na vida do profeta Eliseu, olha que um ímpio, homem fiel. Quando Deus usou o profeta Eliseu para curar Naamã, o chefe do rei da Síria, Naamã ofereceu ouro e prata. O que é que ele disse? Não, eu não aceito isso. Não. Vai com sua prata, vai com o seu ouro para lá. Porque o meu Deus, que eu sirvo, Ele é o meu Deus. Não precisa nada disso. Olha que integridade, que fidelidade. Deus prova a sua integridade. Deus sabe se você é fiel.
se você é fiel, Ele sabe se você é íntegro, Ele conhece os nossos corações. Nada escapa da presença de Deus, nada. É por isso que Deus, Ele tem compromisso com aqueles que é íntegro. Deus tem compromisso. Você pode passar o que for, mas Deus está contigo. Quando nós olhamos na vida de Jó, olha que homem íntegro. Jó perdeu tudo, ainda foi cometido de chagas. Jó poderia blasfemar, Deus poderia xingar, fazer tudo, mas ele disse: eu sei como eu estou vivo. E isso aí não vai tirar a paz. Olha, a integridade, a vida de Jó é um exemplo de homem íntegro. E a Bíblia diz que Deus multiplicou as bênçãos sobre a vida de Jó, porque ele foi um homem íntegro diante de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Não adianta nós ter bens materiais e não for íntegro diante de Deus, não adianta nada. Nada adianta. É melhor você ser pobre, não ter nada, mas você ser íntegro diante de Deus. Isso é valioso aos olhos do Senhor. Deus está procurando nesses últimos momentos pessoas íntegras, pessoas que renunciam tudo. Se nós formos ver no Oriente Médio, na Síria, morreram mais de 900 cristãos. Por que eles morreram? Porque eles não negou a sua fé. Os terroristas chegou ali e falou: você nega a sua fé? Você vai parar de pregar sobre o cristianismo? E eles falaram: não, pode matar. Não morreu mais de 900 cristãos na Síria, mas eles não negou a sua fé, continuou firme na presença do Senhor. Irmão, Deus, nesses últimos momentos, está procurando uma igreja íntegra, uma igreja sincera, para morar nas mansões celestiais. As mansões celestiais não é para qualquer um, é para aqueles que andam íntegro diante de Deus. Esses homens aqui foram exemplo de fidelidade. Aleluia, glória a Deus. E quando nós vimos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 7, olha aqui que o apóstolo Paulo fala aqui. Olha que mensagem profunda. Quando ele estava para morrer, sendo condenado, olha o que ele disse aqui: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Não, isso é profundo. O apóstolo Paulo aqui, ele dedicou a sua vida ao Evangelho. Irmão, isso é profundo. Foi o único apóstolo que pregou na Ásia, onde Jesus não foi pregar, ele foi pregar. Irmão, foi um homem de acerto, um homem de
Aleluia! E quando nós olhamos em Apocalipse, para finalizar, olha o que o apóstolo João disse aqui. Olha que mensagem dele. Olha aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Olha que lindo. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e darei a coroa da vida. Olha que mensagem o apóstolo João disse. Ele na prisão da ilha de Patmos, já idoso, mas ele sabia da sua integridade com Deus, sabia da sua fidelidade, sabia que era um homem reto. Foi por isso que ele disse essas palavras: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa. Olha que Deus estava falando lá para o apóstolo João. O apóstolo João tinha comunhão perfeita com Deus. Deus falava com João, mesmo ele na ilha de Patmos, sozinho ali, junto com os presos, mas ele tinha certeza da sua salvação. Ele tinha certeza, se ele partiu para a eternidade, ele ia saber que ia encontrar com o Senhor. Isso é a certeza que nós temos que ter. Se nós não tivermos certeza da nossa salvação, é inútil nós estarmos aqui. Se você não tem certeza da sua salvação, o que adianta você servir a Deus? O que adianta? Mas nesta noite, Deus vai constituir dentro do teu coração o espírito de integridade, e você, a partir de hoje, vai ser diferente. Vai ser diferente. Porque Deus, Ele tem algo especial para realizar na minha e na sua vida. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor. Aleluia. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Salmismo dele disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Ou seja, se você tem uma vida com Deus, acredite que em toda a área da tua vida Deus cuidará. Deus cuidará. Aleluia. Convida a cantora Anjo para estar louvando o nome de Jesus. Enquanto a serva do Senhor vai estar louvando a Deus, você que vem esta noite ouvir a palavra, cultuar a Deus, mas também vem esta noite buscar uma bênção, ou vem apresentar uma causa, um problema diante do Senhor. Enquanto a serva do Senhor vai estar glorificando o Senhor, Deus vai estar abençoando você com a nossa irmã Santa, testemunhou do milagre. Aleluia. Hoje o milagre pode ser na tua vida. Hoje Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. Você que recebeu oração, vem aqui nesta noite. Esta noite tem milagre. Esta noite tem cura. Os obreiros irão descer e ungir vocês com azeite. Aleluia. Louvado a mão de Jesus. Pode vir, querido. Quem acredita que o nosso Jesus continua fazendo maravilha, vem esta noite. Vem apresentar a sua causa diante daquele que tem o poder de fazer a obra na sua vida. Aleluia. Cantor Anjo.
Que Deus abençoe o presbítero Cícero. Deixa a mensagem
Uma benção. Deus continua abençoando a direção do culto aqui na feira, abençoa o evangelista Célio.